Olá, sejam bem-vindos ao Voz Afro. Nosso papo hoje aqui é com o Jean. Jean, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje nesse papo aqui sobre futebol, né? Um pouco sobre esse mundo do futebol. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Rovelli. Então, muito feliz de estar aqui. Tem um poeta que diz, né, que quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol. E eu lembro quando eu era criança, eu fui para a escola de futebol, como todo mundo, quer ser artilheiro, né? Cheguei lá, o cara me perguntou assim, qual a posição que você joga? Eu falei, centroavante. Com 3 treinos eu já estava jogando de zagueiro, porque eu não tinha aptidão nenhuma para fazer gol. Fui jogar de lateral esquerdo também, sendo destro, tá? Sendo destro. Claro que era reserva, porque não era canhoto, então. Sim. Aí eu desisti do futebol, desisti da minha carreira muito, muito precocemente, não dei prosseguimento, não. Mas você já trabalhou, você já esteve numa base, né, de time também já, né? Sim, acho que a minha vida inteira eu tive esse contato com o futebol. Desde molequinho, eu comecei no futsal. Meu pai joga muito futebol até hoje. Lá em casa nós somos três, tenho 2 irmãos. Meu pai acho que é o que mais joga lá em casa. Ele é viciado, joga muito. Então, assim, sempre colocou o esporte na nossa vida. Então, a gente jogou muito futsal, a gente fez muita natação também, eu e meu irmão mais velho, principalmente. Mas depois do futsal foi só futebol. Eu fui seguindo o futebol e o futebol, tenho contato com o futebol até hoje, não jogando, mas trabalhando. E se eu te perguntasse assim, Jean, se descreva, como é que você descreveria? Quem é o Jean? Cara, eu sou um cara muito simples. Eu me coloco como muito simples, uma pessoa tranquila, né, que tá sempre aberta para ajudar os outros, o próximo. Eu aprendi muito com a minha família, sou um cara muito família também, né, então acho que isso aí é um ponto que pode colocar. Mas acho que um cara simples que busca estar crescendo, que busca estar ajudando o próximo, que acho que esse é o nosso foco maior aqui na Terra, é estar ajudando o próximo, né? A gente aprende para passar para o outro. Então, acho que nosso objetivo maior é estar ajudando o próximo. E como é que foi sua trajetória? Assim, da infância até chegar hoje como professor de inglês, né, para atleta de futebol, como é que foi essa trajetória? Lá do início, assim, do garoto que sonhava ser jogador de futebol e se torna professor, mas continua trabalhando no meio ainda hoje. Sim. Então, eu sou natural de Tocantins, né? Então, nasci no interior de Tocantins, sempre joguei lá e me destaquei, né, jogando futebol nas competições por lá, no campeonato do Vanderlei Luxemburgo, que hoje está no Corinthians, se não me engano, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para Santos, foi a primeira oportunidade que eu tive de sair de casa, eu saí com 14 anos, fui morar sozinho, experiência totalmente diferente do que eu já tinha vivido no Tocantins, em Palmas, né, em questão do esporte mesmo, em questão, né, dos treinos, dos jogos, do futebol e também social, longe de casa, 14 anos, moleque ainda, então aprendi muito, cresci muito, foi muito difícil, mas eu acho que toda experiência é válida e a gente está aqui hoje com todas as experiências que a gente passou. Então, depois dessa experiência, acabou não dando certo lá no Santos, fiquei 6 meses morando na Vila, muito legal, muito maneiro, para uma pessoa que lá no Tocantins, o futebol ainda é muito pequeno até hoje, morava na Vila, ia para todos os jogos, então foi a primeira vez que eu tive um contato mesmo com um time grande, né, eu ia para os jogos, assistir os jogos, então uma experiência sensacional. Voltei para Palmas, onde eu tive a oportunidade de jogar e estudar nos Estados Unidos. Então eu saí com 17 anos, acho que até mais cedo, até mais jovem, uns 16 anos. Fiz faculdade lá, joguei e estudei lá, com bolsa de estudos, né? Foi lá onde eu me formei em negócios internacionais. Continuei jogando, continuei estudando. Tive a oportunidade de continuar a jogar, tentar jogar profissional, acho que era o objetivo maior, né? Até mesmo na faculdade. E aí fui pra Europa tentar, não deu certo, voltei, e aí pintou a oportunidade de trabalhar com Honda e com Calu no Botafogo, né? Experiência totalmente diferente, né? Uma oportunidade que apareceu do nada, né? Acho que ninguém estava acreditando, nem meus pais, mas enfim, foi uma coisa que na hora que apareceu a oportunidade eu fui, né? Me mudei para o Rio de Janeiro, vim trabalhar aqui dentro de um clube de futebol, né? Não jogando, claro, e auxiliei o Calu, auxiliei o Honda nessa trajetória deles aqui no Botafogo, né? Foi um período curto, mas onde eu aprendi muito, né, dentro de um clube, onde eu vi mesmo como é dentro de um clube grande de futebol. E, enfim,
Depois disso, trabalhei no projeto social do Honda, né, online, Nowdo, que eles têm no Japão, por 1 ano e meio. Ele tinha essa ideia de estar trazendo esse projeto social para cá, e, enfim, acabou não seguindo, né, por opção dele. E hoje, né, depois de todo esse contato aí que eu tive no Botafogo, principalmente, eu iniciei com as aulas de inglês para o pessoal do futebol, não só jogadores, mas treinadores, pessoal do marketing, e não só, claro, do Botafogo. Então, vários clubes. Hoje eu não dou aula só para o pessoal do futebol, mas o foco maior é esse, né, algo que eu gosto de fazer, algo que eu gosto de ter o contato com o pessoal do esporte. Mas enfim, esse resumidamente aí é um pouco da minha trajetória. E nos Estados Unidos lá tem uma diferença, né? Pelo menos no futebol americano, na NBA, e outros esportes também, que é o aluno ele tem que estar na faculdade para jogar até ser draftado, enfim. Lá também o soccer deles, né, o nosso futebol, é assim também? Você também tem que estar também estudando, tem que ter notas boas para conseguir jogar também ou não? Tem uma exceção lá para o futebol? Na faculdade é assim. Essa é a regra da NCAA e as outras ligas também. A NCAA é a maior. Essa é a regra. Você tem que estar estudando, você tem que manter as notas para jogar. E eles seguem isso a muito à risca, né? Eu acho muito legal. Foi uma experiência gigantesca que eu tive também nessa questão dos estudos e do esporte, que é uma coisa totalmente diferente que a gente tem aqui no Brasil. O sistema aqui no Brasil né, não vou falar que é totalmente errado, mas ainda está muito atrás do que da ideia ali dos Estados Unidos. Mas lá eles são bem rígidos nisso mesmo. Já tive experiência lá de um atleta do time feminino, né? Ela entrou como freshman, primeiro ano dela, destruiu. Fez muito gol, artilheira, foi selecionada para o time do ano, nacional, só que ela não estava indo bem na escola. Próximo ano, perdeu a bolsa, não podia jogar. Então, assim, não tem um caminhozinho, né, aquele jeitinho de, não, ela é muito boa, vamos dar um jeito. Não existe. Não tá indo bem na escola, não tá indo pras aulas, não vai jogar. Eu vi um exemplo disso, na verdade, foi no filme... Ai, cara, eu esqueci o nome do filme, mas falava sobre um rapaz da NFL. Aham. O filme até com a Sandra Bullock, ela é a mãe adotiva dele. Sei. Esse é o nome do filme. Sei. E ali ele mostra justamente isso, né? Um cara que tinha um futuro imenso na NFL, mas ele talvez não conseguiria jogar nem ser draftado para um time profissional, justamente por conta de notas dele na escola. Ele faz um trabalho todo de reforço com ele, reforço escolar, para ele conseguir tirar as notas, pelo menos o mínimo ali, né? Para conseguir jogar num time do college lá, até ser draftado para a NFL mesmo. Sim. Então, assim, lá não existe o jeitinho que a gente tem aqui, o nosso jeitinho brasileiro, né? Assim, ninguém vai dar o jeitinho lá para a pessoa conseguir jogar lá, porque eu vejo que se isso fosse no Brasil, teria os jeitinhos. Teria esses jeitinhos. Talvez não, mas é provável que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que no Brasil, cara, seria muito necessário, porque não tem educação muito, né? Muitos jogadores de futebol abandonam a escola, não dão prosseguimento aos estudos. E você acha que, assim, com educação de qualidade, preparar o jogador mesmo, preparar o cara ali com educação financeira, com a educação mesmo, saber ler, escrever bem, sabe? Ser mais articulado, tudo isso. Você acha que talvez evitaria alguns escândalos que a gente tem visto? Por exemplo, veio agora o escândalo das apostas. Né? Pegou jogadores grandes, de time grande, o jogador do Santos, na verdade, né? O Bauerman tá envolvido nisso. E dentre mais não sei quantos jogadores aí, dentre Série A e Série B. Você acha que com educação de qualidade, você atrelando educação e esporte, teria como meio que evitar muita coisa? Até esse caso mesmo das pessoas meio que se deixar se vender por algo ali, ou não? Fala assim, cara, ainda que tenha uma educação do mundo, isso não poderia acontecer de qualquer forma, porque é de índole, enfim. Acho que sim, não ia acabar total, né? Acho que a gente não pode dar como certo isso, mas com certeza ia evitar, na minha opinião. Eu acho que isso, como eu falei, o sistema do Brasil é errado, né? É um sistema que a gente coloca, os pais colocam, os times colocam, os treinadores colocam a molecada da base. Vai seguir pro futebol. Ou você vai seguir pro futebol, ou você vai seguir pro estudo. Por que não faz os dois? Dá pra fazer. Só que isso tem que ser colocado lá na basezinha dos molequinhos novinhos, dos meninos novos. Tem que colocar na cabeça deles. Não pode chegar para um atleta agora, inclusive, por exemplo, vamos falar das aulas de inglês. Hoje é muito mais difícil eu conseguir puxar um atleta profissional do que um treinador.
do que um pessoal que trabalha na administração de um clube, né? Comunicação. O atleta, ele não vê isso. O cara tá ganhando grana, o cara fala, pra que eu vou? Não tem necessidade, né? São poucos que têm essa cabeça. Então acho que tem que começar lá de baixo. Tem que começar lá de baixo e tem que ser uma coisa séria, né? Quando eu tava lá no Santos, eles tinham, assim, um sistema onde o aluno tinha que ir pra escola, tinha que manter as médias, mas não era rígido desse jeito quanto lá nos Estados Unidos, né? Enquanto os clubes não começarem a fazer isso de verdade, e não só por fazer, não vai mudar, né? É claro que não pode perder o foco maior, que é o quê? O cara virar profissional, o cara tem que focar na bola, claro. Mas por que não buscar algo, não como segunda opção, mas até para depois, né? Eu tive um papo com o Calu que eu sempre mantenho na minha cabeça. O Calu, que jogou no Botafogo também, o cara ganhou tudo. Champions League, Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo, jogou no Chelsea por 8 anos, eu acho. Então foi uma experiência muito, muito legal com ele, que eu assistia muito a Champions League. Então, e ele chegou pra mim, acho que quando tava no Botafogo, ele tinha 34, se eu não me engano. Ele falou, cara, eu tô velho, né? Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você tá velho? Com 34 anos. Você tá velho no futebol, né? Sim. Mas você tá começando a vida, cara. Tá começando. E ele, cara, é verdade. Então, assim, mas ele teve essa visão já quando ele, depois de tantos anos no futebol. Fez faculdade, quando ele tava jogando, entendeu? Mas esse pensamento do atleta, até do atleta que chega no profissional e faz dinheiro, que são pouquíssimos, a gente sabe disso. Só pra chegar no profissional já é muito difícil. Chegar no profissional e fazer dinheiro são pouquíssimos. Eles vão chegar a um momento da vida que eles vão parar de jogar, porque o corpo não vai aguentar e não vai manter. 34, 35, talvez, até mais. E aí, vai fazer o quê? Né? Então, até muitos atletas se perdem depois de chegar no profissional e jogar profissional, porque não sabe o que vai fazer depois. Ou só depois de terminar a carreira vai buscar um estudo. Por que não segue algo junto, né, na carreira? E, de novo, isso acho que eu vou voltar, tem que começar lá da molecadinha. Isso é algo que eu tenho muito em mente. Hoje eu dou muitas aulas, hoje eu dou aulas de inglês, mas eu tenho em mente em talvez trabalhar num clube, talvez trabalhar com a categoria de base mesmo e em um projeto diferente, um projeto onde a gente consiga seguir com os dois juntos de verdade. Tá, mas aí tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Você falou que o atleta profissional, o cara que já tá ali, já ganhou seu dinheiro já, ganhando muita grana, ele tem uma certa dificuldade de, cara, não preciso de inglês. Mas esse mesmo cara sonha em jogar fora do Brasil. É um pouco incompatível, né? Porque assim, como eu quero jogar fora, tem poucos caras assim que se preparou. Scarpa é um bom exemplo disso. O Scarpa foi falar inglês, aprendeu a falar inglês, até falar, eu quero agora jogar na Premier League. E foi pra Premier League. O time não tá bem, enfim, aí já é outra história. Mas ele teve o objetivo dele alcançado. E ele se preparou para isso. Nesse caso, então, acaba sendo muito incoerente, cara. Porque o cara quer jogar fora. É o sonho de todo jogador que iniciou profissional. Eu quero ir pra Europa. Eu quero jogar na Liga Grande. Não que a nossa liga seja pequena, mas comparado ao que é, por exemplo, a Premier League da vida, a gente é significante. E não se prepara, né? Sim. Sim. Eu acho que é difícil. Pra gente que tá de fora é difícil. É difícil. Pro cara, é muito mais complicado pra eles, na minha opinião, claro, que batalharam pra caramba pra chegar onde eles chegaram. Vamos falar no Brasil, que eles estão num lugar maneiro, estão ganhando uma grana maneira, jogando num time de Série A, vamos lá. Vou colocar o pessoal que tá jogando no Brasileirão Série A. Os caras batalham pra caramba. É difícil. Quando os caras chegam lá, eles dão, vamos dizer, uma relaxada. Eles querem sair? Querem, mas se não sair... na minha opinião, eu vejo muito atleta assim. Se não sair, tudo bem, o cara tá ganhando bem. O cara tá bem pra caramba, na verdade. Então, sim. E outra, né, não precisa falar inglês. Por exemplo, vai jogar na Premier, não tem necessidade. Claro que vai chegar lá, os caras vão botar ele pra fazer aula. Então ele precisa fazer antes, digamos. Lá eles vão colocar os atletas em aulas e tal. Uhum. Obviamente que se o cara sair daqui com o inglês é totalmente diferente. Né? É diferente. Você já dá um plus no currículo dele. Mas não é uma coisa tão necessária assim. Então acho que por isso que eles não dão tanto valor. Sobre a questão de categoria de base. Estava vendo a estatística que 1,5% das crianças que tentam virar profissionais, né, chegam lá. 1,5%. É muito pouco. Se a cada 100,
uma chega. E tem uns caras, assim, aí eu posso estar sendo um pouco crítico demais, mas tem uns caras que eu não entendo como ver profissional, cara. Não vou citar nomes aqui para não ser indelicado. Mas tem uns que eu não sei como chegou ali. Você acha que tem muito jogo de empresário na base também? Muito jogo mesmo, assim, cara. Eu tenho um novo Neymar aqui para te apresentar. Só que para eu te dar esse Neymar, eu vou te dar 10, pelo menos mais 5, que seja bem perna de pau. Que você sabe que não tem condição de jogar ali. Uhum. Acontece muito isso. Na base, principalmente. Na base é o que mais tem, né? Tem muito atleta que tá jogando lá porque o empresário botou, né? Só que aí, na hora que chegar no profissional, o empresário não vai conseguir botar ele pra jogar. O profissional já é outra. Essa é a minha opinião, claro. O profissional vai chegar, é um ponto que se o cara não for bom, ele pode chegar, o empresário pode segurar ele até o sub-23, que digamos é a última categoria ali. Se ele não tiver nível, ele não vai jogar no profissional, né? Mas na base acontece demais. Nossa, na base tem muita coisa. De novo, a experiência que eu tive, né? De chegar atleta que é muito melhor que o outro que tá dentro do time, dentro do titular, por exemplo, que não vai sair nunca, porque o empresário é um empresário grande, o empresário tá pagando pro clube, enfim. Mas de novo, eu acho que a gente vê quem é mesmo no profissional. Agora, voltando no... Você falou que tem muita atleta que chega no profissional que talvez a gente olhe e fala, como é que esse cara chegou no profissional? Aí eu tenho uma opinião diferente de muita gente. O cara chegar lá, ele é bom em alguma coisa. Ele pode ser ruim tecnicamente, mas o cara é muito físico, o cara corre muito, né? Ele pode ser, sei lá, se ele for bem tecnicamente, ele talvez não vai ser tão físico. Em alguma coisa o cara é acima dos outros. Porque no profissional não tem essa. No profissional o cara vai ter que jogar e vai ter que performar. Senão a torcida vai cair em cima. Na base eles não olham tanto isso. A torcida vai cair em cima, os dirigentes vão se sentir pressionados, os treinadores vão se sentir pressionados. O treinador vai botar o melhor. Então, assim, pro cara chegar, na minha opinião, pro cara chegar no profissional, ele é muito bom em algo. Ele não precisa ter tudo, ele não precisa ser muito bom tecnicamente, total, um craque, mas ele vai ter que ser esforçado pra caramba se ele não for craque. Então, muitos craques ficam pra trás, muito cara com muita qualidade, que a gente vê, tem muito aqui no Brasil, não chega porque não tem determinação, na hora de correr não vai correr, não quer correr. Então, acho que assim, o cara que chegou lá tem que dar crédito pra ele, porque o cara, pra chegar lá, ele tem que ser um cara bom em algo, né, digamos. Faz a gente, torcedor, passar muita raiva, mas tá lá, né? Você falou no bloco anterior que você dá aula, né, para atletas, que é seu foco hoje, mas não só para atletas. Como é que você trabalha no dia a dia mesmo, assim, envolvido num clube, por exemplo? Você falou que trabalhou diretamente com o Honda e com o Calu. Como foi esse dia a dia trabalhar com o professor deles ou como intérprete? Como é que foi tudo isso? Foi uma experiência totalmente diferente, né? Como eu falei no bloco anterior, eu me formei lá, né? Eu me formei em negócios internacionais lá, me formei na faculdade nos Estados Unidos, só que trabalhar como intérprete é totalmente diferente. Então foi um processo bem interessante, digamos, mas foi bem difícil no início. Contou também com a tranquilidade deles, dos dois, principalmente do Honda, que eu comecei trabalhando com ele, para entender que também era um processo para mim. Traduzir, escutar e traduzir ao mesmo momento é muito difícil, muito difícil. Então, o treinador ou alguém chegava para conversar, principalmente quando era para o grupo. Eu tinha que traduzir na hora, não tinha tempo de processar. Então, assim, foi uma experiência totalmente diferente, mas muito interessante também, por ter participado de todos os aspectos que tem dentro de um clube. Então, acabou que eu seguia eles em todas as oportunidades, vestiário, no campo, não dentro do campo, né, mas ficava nos treinos, nos jogos eu ia também, então, assim, intervalo eu ia pro vestiário para auxiliar. Então, foi uma experiência, para quem gosta de futebol, foi uma experiência sensacional. E você pisou num terreno sagrado, né? O vestiário. Exato. E quem jogou bola, acho que sente muito isso. Quando eu tive a oportunidade e eles falaram, olha, agora você... Porque foi um processo, né? Eu fui contratado pelo Honda, não pelo Botafogo. Então, foi um processo pro pessoal sentir uma confiança em mim. Normal. Sim. Né? Então, quando eles falaram, olha, você... o Honda pediu, eles falaram, você vai pro vestiário e tal. Então, assim, eu comecei a sentir aquilo. Quando você tá no vestiário, você sente.
sem a tensão antes do jogo, né? A felicidade em uma vitória, né? A tristeza depois de uma derrota. Então, assim, o vestiário quem tá lá sente mesmo. E eu senti muita falta depois da última experiência que eu tive jogando, que foi na faculdade. Então, após esse tempo, eu tive um período de não estar participando, e quando eu voltei a participar foi muito bom. E você dá aula de inglês desde que você voltou pro Brasil? Eu tive essa oportunidade para trabalhar com Honda e com Calu. Eu trabalhei como intérprete, né? Depois eu trabalhei em projetos sociais do Honda, projeto educacional também. E aí, após esse projeto educacional, que eu comecei a dar aula de inglês. Que foi uma demanda que surgiu lá na época que eu estava como tradutor mesmo. Porque o pessoal percebeu que... Não percebeu, mas no papo, na conversa, o pessoal queria ter um papo com o Honda, com o Calu. Uhum. Quem não falava inglês não conseguia. Né? E o Honda falava muito isso. Vai estudar inglês é importante e tal. Acho que hoje em dia, com as SAFs entrando, né, com o futebol ficando mais profissional, a gente vê muitos profissionais aí sabendo que tem que. Não é um plus, não. É uma necessidade. Então o pessoal tá correndo mais atrás. Mas hoje, como eu falei, eu dou aula para atleta, para treinador, preparador físico, psicólogo, todo tipo de pessoal que trabalha no futebol, não só no campo, mas fora também. Uhum. Administrativa, comunicação, enfim. Entendi. E você pretende, assim, um dia ampliar esse ramo, assim, a sua atuação, que hoje é só inglês, né? Mas você morou um tempo na Europa também, acredito que possa ter aprendido um pouco de outros idiomas também, espanhol talvez, ou não, o seu foco é somente inglês mesmo, e vai focar nisso por um bom tempo ainda. Eu acho que, assim, eu passei um tempo na Europa, não cheguei a morar, assim. Mas acho que eu não tenho ainda digamos, o espanhol para poder ensinar. Né? O foco maior agora é no inglês, né? que é o que eu aprendi, como eu falei lá no primeiro blog. A gente aprende para passar para o próximo. Então, a minha ideia, o meu foco maior é estar passando o inglês, que é algo que eu tenho, para o pessoal do futebol, inglês futebolístico, que é uma coisa que eu tive lá, e quem tá, só sabe quem está no campo. Então, sim. É um linguajar totalmente diferente. Sim, né? sim. Então, quem está no campo sabe como é, e eu joguei aqui, não no profissional, mas joguei desde moleque aqui no Brasil e joguei lá no universitário. Então, é uma coisa que facilita para passar para o aluno, né? Suas aulas hoje elas são presenciais, são online? Você faz os dois modos? Faço online hoje. Tudo totalmente online? Tudo online. Mas pretende um dia, assim, levar isso para um presencial? Ou ter uma escola de inglês mesmo, aberta e tal, ou não? Nesse momento eu não penso em abrir presencial, não. A ideia é continuar online, mas como eu falei, expandir e de algum modo conseguir impactar mais, principalmente o pessoal do futebol, como eu falei, uhum. E tentar quebrar, claro que é um processo totalmente lento e difícil, mas tentar quebrar um pouco o sistema nosso que eu não concordo. Que é o esquema, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Né? Você joga ou você estuda. Dá para fazer os dois. E não só no inglês, né? Hoje eu estou dando aula de inglês, mas eu tenho vontade sim de estar participando na questão educacional mesmo, em categorias de base, em clubes, ou um negócio meu que eu posso passar para clubes. Né? Uhum. O Brasil acho que é o país do mundo que tem maior número de escolas de inglês no mundo, assim, né? E 95% da nossa população não fala inglês. Assim, meio bem estranho isso, né? Nós temos muitas escolas, mas 95% não fala inglês. Como é que você acha que a gente pode mudar isso, Jean? Essa questão da pessoa querer realmente aprender um idioma, saber que isso é importante, porque até por questão de trabalho, estudos, novas oportunidades, portas se abrem quando você fala um outro idioma, né? Como mudar isso aqui no Brasil? Então, eu não gosto de atacar as escolas, né? Vamos dizer assim. Eu fiz 8 anos de inglês em escolas, várias dessas escolas tradicionais. Uhum. Eu não acho que digamos, é o método, é o melhor método? Eu diria que não, né? Mas eu não aprendi, só para deixar claro, eu não aprendi o meu inglês nessas escolas. Uhum. Eu aprendi quando eu saí.
Precisa sair para aprender? Não, não acho que é necessário. Por que eu não quero, digamos, falar mal das escolas tradicionais? Porque eu conheço muita gente que é fluente em inglês, Sim. fazendo as escolas tradicionais e nunca saíram. O que eu tento passar para meus alunos e o que, por experiência, eu tive, é que a gente aprende quando a gente está fazendo algo que gosta. Então, eu tento passar um conteúdo para os meus alunos, né? Porque eu não tenho um livro que eu sigo. Eu busco conteúdo e eu passo. Eu passo conteúdo para o meu aluno que ele curte. Passo modos para ele aprender inglês que ele curte. Ele vai curtir. Isso vai fazer com que ele queira assistir uma série. Bota em inglês. Ele gosta de ler. Força um livro em inglês. Ah, mas eu não vou entender nisso. Tudo bem. Entenda que é um processo. Sim. Mas o cara gosta de ler, então ele vai ficar lendo. A pessoa gosta de ler. Videogame. Tem muita gente que é fluente em inglês porque joga videogame pra caramba. Sim. Gosta de jogar. Então, assim, eu acho que é buscar algo que goste de fazer. E aí inserir o inglês nisso aí. Porque vai facilitar o processo. Eu acho que só assim a pessoa vai aprender. Forçado é muito difícil. Até aprende, mas demora muito. Eu fazia inglês forçado, né? Minha mãe botava a gente pra fazer. Eu não gostava. Hoje ela olha pra mim e fala, olha aí, falei pra você. Né? As oportunidades que surgiram pra mim foram no futebol e no inglês. Então, assim, ela tava certa, mas o moleque novo não pensa assim, né? Sim, sim. Então, mas se fosse algo que eu estivesse gostando, um conteúdo interessante pra mim, pô, diferente, né? E você começou dando aula de inglês, né? Para uma pessoa, daqui a pouco 2, 3 e tal. E de repente você se viu empreendendo. Porque por mais que não seja uma empresa aberta, não seja uma escola, você está empreendendo. Em que momento você se enxergou já dessa forma, como um empreendedor mesmo? Acho que o processo vai... A gente não as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo e acho que com o crescimento, com as pessoas entrando, mais alunos buscando e a conversa, né, entre um e outro, a gente vai percebendo que está criando uma conexão ali entre aluno e o que eu estou fazendo. Então, acho que não tem um momento assim certo para falar, né, mas desde a primeira oportunidade que eu tive lá no Botafogo, eu percebi que as pessoas começaram a olhar de modo diferente. Vamos falar especificamente para o inglês, porque quando o Honda chega, o Kalu chega, que é uma coisa que não é normal, você não vê em time brasileiro um jogador que não fala espanhol ou português. Dificilmente você vai achar Dificilmente. Não acha. Então, assim, quando aconteceu isso no Botafogo, todo mundo, treinadores, jogadores, os caras queriam se comunicar. Então, abriu uma portinha ali que você fala, olha, o pessoal tá olhando diferente. Não que eles não olhassem antes, né? Mas acho que, principalmente com essa questão agora das SAFs também, muita gente está buscando dentro do futebol. Muita gente está buscando porque eles estão percebendo que é necessário. É necessário, né? Nem mais, de novo, não é nem um plus, é necessário, necessidade. E querendo ou não, o futebol já é algo bem globalizado, né, cara? Se não é mais, tô no Brasil, só vou jogar aqui com brasileiros. Na verdade, não. A gente tem muito técnico estrangeiro no Brasil já. Tá, que grande maioria são portugueses, enfim, e tudo e tal, mas não impede também de virem outras nacionalidades do Brasil. Provavelmente o nosso da seleção vai ser um espanhol, um italiano, na verdade. Espanhol não, italiano. Tanto tempo na Espanha que eu estava quase com o espanhol. É o italiano. Né? Então, assim, já é um mundo muito globalizado, então essa questão de idiomas acaba sendo muito importante. Meio quase fundamental, né? Sim. Eu acho que para os treinadores, principalmente. Por isso que eu falo, é até mais fácil conseguir puxar um treinador do que um jogador. O treinador, ele vai precisar. Sim. Pode ter um tradutor ali para ele comunicar com os jogadores, o tradutor passar para a língua dos atletas? Pode ter, mas é muito diferente isso. Muito diferente. Então, o treinador, principalmente, ele precisa. E é o que a gente vê, né? A gente não vê muito treinador brasileiro fora. Eu acho que isso aí é um sistema, de novo, que também não está correto em relação ali à CBF. Né? A gente fala da licença, né? Da licença, exato. Porque, por que não tem treinador fora? Porque o cara faz a licença aqui da CBF e acha que a licença não abre oportunidades para ir para fora. Na Argentina parece que sim. Sim. Então a gente vê... Eu acho que na América do Sul só o Brasil que não. Então por que isso? Né? Porque, não sei. Eu, sinceramente, não sei. E eu acho que seria muito interessante os treinadores saírem. Não é porque o futebol aqui tá atrás, a gente pode até falar que tá atrás,
Mas é porque o cara vai, ele conhece outras coisas, ele conhece outros métodos, ele aprende com outros. Ele aprende, ele passa. Ele ensina, ele aprende. Esse contato com o futebol europeu, que digamos é o maior agora, pela grana, é importante, porque você vai estar com os melhores jogadores, você vai estar com os melhores profissionais, né, para um treinador chegar lá, comandar um time grande, né, e ser visto na Europa, porque a gente não vê treinador brasileiro. A gente não vê. Então é só aqui. Por quê? Por que não? Por que não trazer um treinador de fora? Exatamente. Só para quem está nos assistindo, assim, que não entende tanto desse meio de futebol, o que seria a licença da CBF que não permite que treinadores brasileiros trabalhem fora do Brasil? Pelo meu entendimento, é a licença que você tem que fazer para ser treinador aqui no Brasil. Você precisa fazer a licença. Você precisa ter a licença, né? O curso para ser treinador. E é a mesma coisa lá fora. Então, a licença do Brasil, ela não abre portas para o futebol de fora. Futebol europeu, digamos. Sim. A licença argentina, por outro lado, se você tem a licença argentina de treinador, você pode ser treinador lá fora. Então, assim, para um treinador treinar um time lá de fora, ele precisa ter outra licença. Então, a mais do que só da CBF. Na verdade, tem muitos que estão em fazer da UEFA, né? Estão indo para fora, para a Europa, fazer da UEFA lá, para ter essa licença. Cara, essa questão do inglês é algo muito interessante, né? Eu lembro de que quando o Joel Santana foi técnico da África do Sul, na Copa de 2010, se não me engano, 2010, né? Acho que foi. E virou motivo de chacota, né? O Joel tentando falar inglês ali e tal. Assim, por mais que a gente ri, é brincadeira, o meme, aquela coisa toda, mas é de se admirar o que ele quis fazer. Porque ele tentou aprender o idioma, ele tentou se comunicar com os jogadores lá do clube dele. E muitas vezes virou uma chacota imensa no meio do futebol, torcedor, telespectador. Quem nem gostava de futebol ria do Joel falando o inglês dele lá, mas eu acho assim louvável o que ele fez assim, de tentar aprender o idioma. E a gente vê muito isso com o técnico europeu. Por exemplo, o Guardiola estava no Barcelona, foi pro Bayern e ficou um ano estudando alemão para chegar lá falando alemão, que não é fácil. Sim. Que não é fácil. Aí casa muito do que você falou, né? O treinador brasileiro não se preparar para trabalhar fora. Um caso bem explícito para a gente é o Tite. Porque ele fala que ele quer um clube de fora do Brasil, só que só teria facilidade de trabalhar na Itália, porque ele fala italiano. Mas se ele quer para a Premier League, é mais difícil na Inglaterra. Sim. Pelo inglês mesmo. Como é que você acha que muda isso, essa cultura assim? Será que com essa questão agora de tantos gringos vindo para o Brasil, isso pode também meio que abrir o olho da galera aqui e falar assim, cara, eu preciso se preparar também se eu quiser atingir também o mercado europeu? Sim. Acho que sim. É uma discussão muito grande essa questão dos treinadores que estão vindo para cá, né? Sim. A galera fica muito, agora só querem, né, é só os portugueses e tal, não. Eu acho que é interessante sim, porque os treinadores brasileiros vão entender. Não tô falando que só treinadores brasileiros são ruins, não. Acho que tem muito treinador bom aqui. Mas se abre as portas para eles terem oportunidades lá fora, o cara vai melhorar, de algum modo. Vai ter uma visão diferente. Então, voltando pro caso do Joel, eu até passo isso pros meus alunos. Você não precisa falar perfeito. Você tem que conseguir passar o que você tem que passar. Entender, né, também, né? Se eu perguntar pra você e você entendeu, você me passa o que eu tô te perguntando. Se eu entendi o que você me passou, tá ótimo. Com o tempo você vai ajustando e vai ficando melhor, né? Agora o medo de falar, o medo de, mas eu vou falar errado, isso aí trava muita gente. E eu acho que hoje, o meu papel, acho que até mais do que ensinar, é destravar as pessoas. Tem muita gente travada. Do nível lá de cima, avançado, até o básico. Tem muita gente avançada que consegue falar que é avançado. Sou intermediário, mas não é. Né? Então tem aluno que eu já cheguei e falei, eu tenho aula com ele totalmente em inglês, o cara fala inglês, né? Mas ele fala algumas coisas erradas? Sim. E eu já perguntei pra ele, e no seu currículo, como é que tá o inglês? Eu falei, eu nem botei. Nossa! Que é isso, cara? Você tem que botar intermediário pra avançado. Sério? Eu falei, pô. A galera tem medo, acha que, mas eu não vou entender uma coisa ou outra. Cara, isso é normal. Sim. Então, eu acho que chegar e falar, não ter medo, é uma coisa muito importante. E voltando à questão dos treinadores, o pessoal dá muita moral. O pessoal olha o treinador diferente, né? Como o Guardiola, por exemplo, que chegou e quis aprender a língua. O torcedor, o jogador, a mídia, vai olhar para aquele cara, vai respeitar aquele cara. Claro. Porque ele tá entrando numa cultura diferente. E ele tá querendo entrar mesmo, ele tá querendo ir para um país diferente,
com a cultura totalmente diferente e manter no estilo dele. Não, você tá indo para um lugar diferente. Você aprender a língua diferente, você vai conseguir conversar com os torcedores, com a mídia, com os jogadores. Totalmente diferente. Jean, falando ainda sobre futebol, vamos falar agora sobre uma questão que está bombando aí nos últimos meses, na verdade, né? E envolve um jogador nosso, né? Cria do Flamengo, muita gente tem certa resistência por ser cria do Flamengo, mas é um caso que extrapola clube, extrapola escudo, cor de camisa, na verdade, né? Que é o caso Vini Júnior. Esse fato mais recente que aconteceu no estádio do Valência foi o 10º. E para mim nem foi o mais grave. Para mim o mais grave foi o boneco do Vini Júnior, uma ponte em Madrid, lá enforcado. Aquilo para mim foi o pior de todos. E o futebol é um espaço muito, muito negro, né? A grande maioria dos jogadores são negros. A grande maioria deles, eu falei brasileiros, né? A grande maioria veio de periferia, não teve uma educação de qualidade, nasceram com aquele dom meio de jogar, e não é diferente com o Vini. Moleque de periferia, cria do Flamengo, já sofria racismo desde a base, foi pro Real Madrid, para muitos o maior clube do mundo, para mim é o segundo maior, o São Paulo para mim é o maior do mundo. Ele foi pro Real Madrid, e passando por tudo isso, cara, assim, você que já esteve em base de clube, isso acontece na base também? Essa questão racial já vem desde a base, preconceito racial, social, ou, na verdade, na base é meio que ignorado e escancara no profissional? Eu acho que, no modo geral, o futebol envolve muita paixão, muita emoção. Então, acho que falando no modo geral aí, o torcedor, quando ele tá lá, no estádio, principalmente, ele sente no direito de fazer o que ele quiser. Acho que é o momento dele ali de... Tá tudo liberado, né? E ele quer atingir o atleta de algum modo. Pode ser com esse caso do Vini, pode ser com qualquer outra situação, né? De alguma situação que aconteceu no passado do atleta, né? Enfim, a torcida quer atingir o atleta de algum modo para ele se sentir mal e, enfim, não performar como ele deveria ou como ele poderia. Então, acho que isso é uma coisa assim que vem lá de baixo, né? Na base acontece muito. Acho que no profissional é mais pesado porque é maior, né? O cara é famoso, é mais famoso, acontece mais. O cara tá no estádio que tem muita gente, né? Câmeras o tempo todo. Mas muita coisa acontece por onde a gente nem vê. É muita coisa. Então, por isso que eu sempre falo, o cara que chegou no profissional, seja no Brasil, na Europa, ele passa por muita coisa. E isso é uma das situações. Essa é uma das situações. Ele tem que ser forte pra caramba pra chegar lá. Ele tem que ser forte. Não só no futebol, tô falando em tudo. O cara tem que ter um mental muito forte. Porque os outros vão querer derrubar ele de qualquer jeito. E não importa o modo. Né? Então, eu acho que o atleta, ele em tese, é preparado na base, vai preparando para sentir essa pressão e tal, para chegar lá e conseguir encarar certas situações que são totalmente fora do que deveria acontecer. Uhum. E no caso do Vini, assim, é uma coisa muito, muito curiosa. Não curiosa, assim, triste, na verdade. É porque a gente tá falando de um moleque de 23 anos. Não é um cara, assim, de 30 anos, já passou por isso e tá com a casca. É um moleque de 23 anos. Que tá comprando uma briga gigantesca. E o que mais me entristece, aí eu te perguntar também, você que já tentou, né, pensou em ser profissional, são companheiros de profissão meio que minimizando isso. Foi o caso mais recente do Estádio Valência. No mesmo dia, o Gabriel Paulista, brasileiro, faz aquela postagem no Twitter falando que, na verdade, não foi mono, era tonto. E sendo que todo mundo ouviu que era mono, né? E acaba que, assim, a classe não se une. Porque não é só o caso do Vini Júnior. É o caso do Robinho. É o caso do Daniel Alves. E a classe não se une em relação assim, cara, vamos combater isso aqui? A briga pela questão antirracial é muito importante. Mas também tem a cultura da violência contra a mulher também. Que ninguém compra essa briga. Todo mundo se calou. E é constrangedor, pra mim, é constrangedor você ver uma classe de jogadores toda assim, sem se manifestar, sem falar um A em relação
ao caso Robinho, caso Daniel Alves e também sobre o caso Vini Júnior, que alguns colocaram algum postzinho ou outro na rede social e tal, como se fizesse um grande favor àquilo, né? Você vê assim, a classe muito desunida mesmo de jogadores de futebol, porque teve um movimento de bom senso há um tempo atrás, que era para tentar melhorias para jogadores, principalmente os de série C, D, os que ganham menos, né? E houve represália de clube. Então você acha que essa desunião, de alguma forma, se caso houver desunião, pode ter também a ver também com os clubes também? Acho que sim. Acho que sim. Acho que para ter uma mudança mesmo, tem que meter a cara. Muita gente evita fazer isso. Uhum. Acho que até com medo não sei, de perder, não sei. Com medo de acontecer alguma coisa ruim para a carreira dele. Sim. Certo? Mas, de novo, para quebrar um sistema que é totalmente errado nessa questão também, a gente pode pegar muito errado. Tem que meter a cara e alguém vai ter que, digamos, sofrer ali no início, para abrir portas para os outros. Né? Então, acho que por isso também, acho que também pode talvez vir uma pressão do clube, não sei, não posso dizer com certeza, né? Mas eu acho que para mudar, tem que, todo mundo fala isso, mas tem que haver sim umas punições graves para o clube, né, em questão do torcedor fazer algo desse tipo. Pro torcedor, tem que banir o cara, total, tem que ser preso, tem que fazer o que tem que ser feito, e não simplesmente agir como algo normal, né? Porque se continuar assim, cara, não vai parar nunca. Então, eu acho que, de novo, para quebrar um sistema totalmente errado, um atleta ou uma confederação, que deveria partir principalmente das confederações, eles têm que querer mudar também, né? Sim. E não fingir que tá mudando. E a La Liga não se manifesta, né? Manifestou, assim, muito por último, depois que a FIFA falou alguma coisa. A UEFA tem um silêncio também ensurdecedor também, que não falou um A sobre o caso do Vini Júnior. Eu acho que aquilo que aconteceu na Espanha jamais passaria impune na Inglaterra. Eu, na minha opinião, acho que ele deveria sair da Espanha para a Inglaterra, jogar a Premier League. Por mais que tenha uma multa alta, eu acredito que ele falar assim, eu quero ir embora. Vai chover proposta para ele. Gente disposta a pagar aquela multa. E eu gostaria muito que ele saísse dali, tá? Gostaria muito mesmo que ele saísse, mas tem coisas que só resolvem se mexer no bolso, né? Sim. E enquanto ela liga não perder patrocinador, tá de boa. Exato. Então, eles fingem que estão mudando, que estão fazendo algo, então tem que continuar. Infelizmente, se não começar a punir, se a La Liga ou as outras ligas, as confederações não começarem a punir de verdade esse tipo de situação, não vai mudar. Então, de novo, eu também gostaria que o Vini fosse para a Premier League. Seria show. E seria para essa situação inteira, seria top ele simplesmente sair, né? Seria um baque imenso pro Real Madrid. Sim. Uma perda gigante, né? E só que talvez ele pense também na carreira dele, em questão do futebol, né? Mas e questão do pessoal dele também. Sim. Você tem que pensar nisso, né? Então, exatamente. Mas enfim, isso aí é com ele, não dá pra falar daqui. Mas, de novo, eu vou repetir o que eu sempre falei. Se não começar a mudar de verdade, né, como você falou, mexer no bolso, questão de patrocínio, de atleta, da liga, dos patrocinadores, simplesmente... Porque quando é atleta é mais fácil, né? Sim. O atleta faz algo errado, o patrocinador vaza fora. Muito fácil. Muito fácil. A liga é totalmente diferente. O torcedor fazer isso aí, o clube tem que ser punido de algum modo. Não só o torcedor, o clube tem que ser punido, pô. Com certeza. E por falar em mexer no bolso, né, voltando aqui para o seu negócio, você já pensou já em algum momento transformar o seu negócio hoje, o seu empreendedorismo hoje, que é autônomo, passar a ser uma startup para meio que expandir mesmo no futuro? Já pensou nisso? Eu penso em expandir como eu falei acho que no primeiro papo que a gente teve, conseguir chegar a mais pessoas e conseguir ajudar mais pessoas, certo? E de algum modo tentar mudar um pouco o sistema, nesse sistema nosso de novo, de dois lados, esporte
principalmente futebol e educação, que andam separados. Não só no inglês, claro. Então eu tenho vontade de crescer e atingir mais gente. Eu tenho ideias também de, como eu falei, ou criar algo meu que vai atingir vários clubes, ou entrar em clubes e mudar dentro do clube. Então, eu acho que o objetivo maior é atingir mais pessoas, principalmente os jovens ali, porque a gente tem que começar com eles para quando chegar no profissional, tá com uma visão diferente, né? Então, eu acho que o objetivo maior é esse. Não sei o que vai acontecer. Eu tenho uma frase na minha vida que eu sigo muito, que acho que Steve Jobs falou: a gente não consegue conectar os pontos olhando para frente, a gente só conecta olhando para trás. Então a gente tem que seguir acreditando que esses pontos vão conectar de algum modo. Uhum. E a gente tem que seguir no caminho que a gente acha que está certo. Sim. Né? E falando essa questão de mudar a forma, né, de hackear o sistema para ensinar inglês para as pessoas, já pensou em algum momento também em mexer também de forma, algum trabalho social para crianças pretas, pobres, faveladas, que não têm condição de pagar inglês, não têm condição de aprender um idioma? De alguma forma você chegar ali e falar, cara, eu tenho um negócio aqui, financeiramente meu negócio é estável, eu consigo sustentar, eu consigo disponibilizar o meu tempo para ensinar, sei lá, 50 crianças a aprender inglês de forma gratuita. Sim. Tem esse pensamento também? Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, eu tenho uma parceria com o pessoal da Fla Palmas, que é a escolinha do Flamengo, onde eu joguei. Uhum. Futebol lá não é tão grande, a escolinha do Flamengo hoje é uma das melhores, se não é a melhor base lá do Tocantins, base mesmo. É uma escolinha que virou uma base. Uhum. O futebol de base lá é bem pequeno ainda. O futebol é pequeno ainda. Sim. Hoje eu tenho uma parceria com eles de tá dando aulas para um número muito maior de alunos, né, que para eles é bem tranquilo no bolso, até para o dono também proporcionar isso para eles. Então a ideia, claro, é crescer e tá dando mais oportunidades para quem não tem não tem essas oportunidades, né? Uhum. Ou não tem condições de ter uma aula, de fazer uma aula. Não só no inglês, né? Eu volto sempre, não só no inglês, com educação mesmo. Um clube ter uma parceria com a escola, né, de poder dar aulas para os alunos e tá no pé da escola, uhum. né? Se ele não estiver estudando, ele não vai jogar. É uma coisa meio louca de falar, né? Porque o clube não pensa nisso. O clube vai pensar no futebol dele, se ele vai conseguir crescer e se vai vender ou não. É um negócio, é business, beleza, eu entendo. Mas se a gente pensar nesse outro lado, acho que é muito importante também. E como você vê o seu negócio daqui a 5 anos? Não o Jean é uma pessoa física. O Jean é um professor de inglês. Como você imagina daqui a 5 anos? É difícil. Me vejo ajudando mais gente. Crescendo de um modo que, de novo, eu consiga impactar mais pessoas. Uhum. Onde eu possa estar criando um impacto, né, que vá mudar mesmo. Não aquela coisa é uma coisa a mais. Eu quero impactar de verdade. A verdade é essa, impactar de verdade as pessoas. E de novo, é uma coisa que eu vou, assim, eu penso no futuro, claro, mas eu vou aproveitando e dando o meu máximo em cada situação. Cada situação a gente dá o máximo, as oportunidades vão aparecendo, a gente vai crescendo, a gente pode ir para outro caminho. Então eu acho que é entender que cada ano, cada oportunidade, outras portas podem se abrir. Uhum. E tá aberto para essas oportunidades, tá preparado, continuar se preparando, buscando conhecimento, buscando outros caminhos. Então eu me vejo crescendo e impactando a gente. Acho que seria melhor falar assim. E o Jean, pessoa física? Como é que imagina nesse período? Cara, é difícil, né? Eu acho que, não sei, uma pessoa, com certeza eu vou estar, tenho acho que uma ideia, um sonho profissional meu que eu tenho muito é continuar aprendendo, crescendo muito e trazer para o meu estado, para minha cidade. Essa questão do esporte no Tocantins ainda é muito pequena. Tenho muita vontade de continuar aprendendo muito aqui e levar para lá. Uhum. Ajudar de algum modo. Não que eu vá chegar e vou mudar tudo. Não, quero ajudar de algum modo.
Então acho que esse é um sonho que eu tenho, questão profissional mesmo, de tá crescendo, né? Tá consumindo ali um conhecimento no meio e aplicar ali no meu estado que eu tenho muito orgulho de ser de lá. Que bom, cara. Acho que é sempre bom a gente pensar no social, né? Devolver para a sociedade aquilo que a gente conquistou, que de alguma forma a gente recebeu. Jean, brigadão, cara, pelo papo. Foi bem bacana mesmo. Que você possa atingir seus objetivos, que todo esse processo, né, não seja tão doloroso como para muita gente, né, de empreender, e que venha startup, que venha captação, que venha a ter muito sucesso mesmo da carreira mesmo, de verdade. E brigadão por ter estado com a gente aqui hoje. Foi bem legal o nosso papo aqui. Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui falando com vocês. E mais uma vez, obrigado. E para você que nos acompanha até aqui, até a próxima semana.